O livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Prefácio à segunda edição. Você não precisa ter nascido no Halloween para praticar bruxaria. Não tem que ter uma estrela de 5 pontas desenhada na palma da mão. Não tem que ser o 7º filho do 7º filho. Nem tem que usar túnicas estranhas, ficar nu, usar 1 tonelada de joias ou pintar as unhas de preto. Os bruxos são pessoas comuns que descobriram a religião que mais faz sentido para si mesmos. Eles reverenciam os deuses antigos, o deus da vida e da morte, a deusa da natureza e da fertilidade, celebrando as estações e praticando as artes antigas da cura, da magia e da divinação. A bruxaria, ou Wicca, é uma religião antiga, anterior ao cristianismo. Seus praticantes não são contra o que disse Jesus Cristo, simplesmente não se auto-intitulam cristãos. Durante séculos foi muito difícil para eles sobreviver na clandestinidade, devido à perseguição que sofriam da igreja. Depois de tantas gerações reprimidas, a arte quase sucumbiu. No entanto, ela conseguiu subsistir em regiões isoladas, até chegar ao século XX. Em meados desse século, as últimas leis contra a bruxaria foram finalmente revogadas e os bruxos que ainda resistiam puderam revelar suas práticas. Poucos, no entanto, sobreviveram para aproveitar essa chance. O Dr. Gerald Broussard Gardner foi um deles. Ele descobriu a antiga religião quando já tinha uma certa idade e ficou encantado ao descobrir que ela ainda estava viva e não se tratava da prática maléfica e demoníaca que sempre se julgara, e sim algo que ele queria seguir e divulgar ao mundo. Mas foi só vários anos depois de se tornar bruxo que ele publicou suas descobertas. Gardner foi praticamente o responsável pelo interesse renovado pela antiga religião e, certamente, por torná-la uma alternativa viável às religiões organizadas. Alegra-me dizer que eu mesmo fui responsável por uma pequena parcela desse ressurgimento da Wicca, quando levei os ensinamentos de Gardner para os Estados Unidos. Hoje a antiga religião é praticada no mundo todo. A Wicca não tem uma estrutura rígida e bem definida nem uma autoridade central, mas sim uma ampla variedade de denominações ou tradições. A maioria das tradições tem raízes no que Gardner apresentou na década de 1950. A forma dos rituais, os instrumentos apresentados, a celebração dos sabás, na maioria das tradições, tudo isso segue o que foi revelado por Gardner. Da década de 1970 até o início dos anos 1980, uma grande variedade de livros foi publicada sobre a Wicca. Como sempre acontece, alguns eram bons e outros nem tanto. Alguns tinham um material factual de valor, que realmente podia ser útil para aqueles que praticavam a antiga arte. Outros eram uma mistura de sabedoria popular, magia e superstição, que não contribuía em nada para esclarecer os assuntos relacionados à Wicca. Os praticantes começaram a sair do anonimato, mas não podiam ser conjurados sempre que alguém queria se encontrar com um deles. Isso era especialmente frustrante para aqueles que, depois de descobrir a verdade sobre a Wicca, queriam fazer parte do movimento. Em meados dos anos 1980, publiquei pela primeira vez este livro. Senti que havia uma necessidade real por um manual básico e de qualidade, quero dizer, um material que qualquer indivíduo interessado na arte pudesse usar, fosse ele um bruxo solitário ou membro de um coven. Meu objetivo era apresentar todos os fundamentos básicos, mas em profundidade suficiente para permitir a solidificação de um conhecimento duradouro. Como a maioria das tradições segue os preceitos gardnerianos, o mesmo acontece com este livro. O que apresento, porém, não são rituais gardnerianos, tampouco saxônicos ou celtas, nórdicos, galeses ou de qualquer outro tipo específico. Os rituais que descrevo são deliberadamente não sectários. Foram escritos exclusivamente para este livro, com o propósito de servir como diretriz e mostrar como realizar um ritual. Espero que os leitores, buscadores os utilizem para captar o espírito da antiga religião e depois os adaptem de acordo com seu próprio gosto, para que possam atender às suas próprias necessidades. Isso porque as necessidades espirituais são individuais. Esse é um campo em que não se devem fazer concessões. Quando se trata da divindade, o indivíduo precisa se sentir totalmente à vontade.
Desde que este livro foi publicado pela primeira vez anos atrás, ele foi muito bem recebido e atingiu todas as minhas expectativas. Tornou-se para muitos seguidores, agora para muitas gerações, uma verdadeira introdução à Wicca, tornando-se conhecido pelo afetuoso apelido de Big Blue por causa da capa de sua primeira edição e algumas posteriores. Portanto, por que não uma nova edição? Ele não é novo no sentido de estar cheio de novidades e informações diferentes. Isso não seria justo com quem já comprou o livro e pôs em prática seus rituais. Ele simplesmente tem uma estrutura diferente e, penso eu, mais agradável. Há mais fotos e ilustrações, uma lista maior e mais atual de leituras recomendadas e uma organização ligeiramente diferente. As questões de avaliação, por exemplo, vêm logo após cada lição. Uma das desvantagens de se incluir uma lista de contatos num livro como este é que os nomes e endereços costumam ficar desatualizados. Por essa razão, ao examinar uma variedade de tradições, eu preferi não mencionar nenhum nome em particular. No mundo de hoje, em que a internet reina absoluta, existe uma fonte inesgotável de informações sobre grupos wiccanos. Muitos covens e até indivíduos agora têm websites que podem ser localizados por meio de ferramentas de busca. É preciso ter cautela, no entanto, só porque alguém tem um website e está oferecendo informações, isso não significa que seja um especialista. Na minha opinião, os livros publicados ainda são a melhor fonte de informações corretas e comprovadas sobre a arte. Mas nem mesmo nos livros as informações estão livres de erros. Você ainda tem que ler muito e depois decidir o que serve para você. Nunca deixe que o convençam a fazer ou aceitar algo que pareça errado aos seus olhos. Hoje em dia, principalmente, existem muitas possibilidades de se conhecer grupos de praticantes, mas você não precisa aceitar nenhum deles sem um certo questionamento. A Wicca se baseia no ensinamento do amor por todas as formas de vida. Tenha isso em mente, na verdade, faça disso um ideal. Eu sei, graças às opiniões que recebi ao longo de todos esses anos, que este livro pode ajudar você a descobrir o seu caminho. Espero que o leia, estude-o e o aprecie muito. Amor e Luz. Raymond Buckland, Ohio 2002. Agradecimentos. Lamento não ter me lembrado de agradecer à editora Llewellyn por republicar este livro. Uma grande parte desse agradecimento vai para Kimberly Nightingale, uma editora verdadeiramente dedicada, à coordenadora de arte Oli Kilroy e ao revisor de provas Tom Billstad. Todos os três me ajudaram a insuflar uma nova vida ao Big Blue. Um sincero muito obrigado a vocês.